E a situação no Corinthians, meu caro Pedro Ramiro, vou te dar primeiro boa noite e segue te dando dores de cabeça, né? Dor de cabeça é demais. Que é o setorista, né? Então você tem que ficar o dia inteiro, toda hora, acompanhando. E não vem uma boa, né? Não veio uma boa. Tudo bem, Solero? Um abraço pra você, pro Paulo do Vale. O negócio continua osso, né? O pessoal até brinca no Resenha Seguro Bet que estamos a 0 dia sem falar mal do Corinthians ou sem trazer uma notícia ruim do Corinthians, porque... Falar mal não, né? Não fala mal, a gente fala o que tá acontecendo. A gente ia ficar falando mal se a gente falasse, não, tá tudo certo. Não, a casa tá em ordem. Aí você tá falando mal porque não tá, cara. Você tá querendo enganar o cara, né? É porque tem gente que acha que o fato da gente trazer notícia ruim é falar mal, ou enfim. Mas o fato é que as pessoas têm visto o que tem acontecido. O Corinthians hoje emitiu uma nota se defendendo com relação a Vaidebet. E essa nota diz o seguinte, aliás... Pera aí, vamos colocar o hino então, aí você já traz todas as informações do Corinthians e faz a leitura na íntegra dessa nota oficial, porque é importante, né? E aí você pode falar até da situação do Augusto, que voltou pro Brasil e primeiro foi tentar conversar com quem pode protestar, né? Exatamente. E inclusive ele voltou ao Brasil... Tá falando sobre isso com a Gaviões da Fiel, né? Se reuniu com a torcida organizada do clube, mas ainda não deu esclarecimentos publicamente, não falou sobre esse assunto para a torcida e também aos jornalistas. Então, essa segue uma grande dúvida. Agora, uma nota foi emitida hoje pelo Corinthians e essa nota diz o seguinte, abre aspas. O Corinthians informa que hoje encaminhou um ofício à patrocinadora Vaidebet esclarecendo as tratativas adotadas pelo clube em relação ao contrato de intermediação depois da solicitação da marca em 27 de maio. Dentre o informado, o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal e explicitou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações relacionadas a terceiros. O clube também informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para a realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo. O Corinthians, cujo contrato padrão prevê a cláusula anticorrupção justamente para evitar esse tipo de desgaste, tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos. Então essa nota que foi publicada pela diretoria do Corinthians envolvendo a Vaidebet. Agora, a gente fica com dúvida com relação ao futuro, né? Se a Vaidebet vai, de fato, deixar o clube... Se a vai ou se a vai fica, né? É muito vai, né? É tudo vai. É muito vai, esse é o problema, talvez, né? Estão querendo conjugar outro verbo, né? Se a vai fica, né? Se a Vaidebet vai ou se ela fica, né? Essa é a grande realidade hoje no Corinthians. Se ela vai de bet ou se vai de arrasta, né? Como as pessoas costumam dizer no próprio Corinthians. Um patrocinador master de 360 milhões de reais, 120 milhões por ano, que por enquanto tem esse acordo firmado. E vive essa grande incógnita, né? O Augusto Melo vai tratar sobre isso ao longo da semana, tratará com os seus membros do departamento jurídico, mas é uma grande dúvida sobre a permanência. Eu trouxe aqui que internamente há gente que já acredite na saída da Vaidebet. Na própria diretoria do clube, as pessoas não estão tão confiantes com relação a esse patrocinador master. Então a gente está de olho em toda essa situação. Até porque eu tava no Twitter conversando com uma pessoa lá que acha que o Augusto não tem que falar, que o Augusto não tem que dar explicações, porque ele tem... ele é o acusado no caso, então ele tem a presunção de inocência a favor dele. Eu sou contra. Eu acho que o Augusto tem que dar explicações. Não dá pra gente fechar os olhos e achar que nada tá acontecendo e que só porque ele é o acusado ele não tem que falar. Tem gente que não, tem gente que acha que o Augusto não precisa falar sobre esse assunto porque é algo que quem tá acusando que tem que dar explicações e provas. Eu acho que se é um assunto que tá tão em voga, que tem tanta gente falando, que há tantas dúvidas, inclusive causou irritação e incômodo na própria Vaidebet, ele não se manifestar, ele não vir a público e contar o que de fato está acontecendo e só gerar dúvidas aos torcedores, dúvidas aos patrocinadores, a repercussão segue negativa, eu acho que isso joga contra o Corinthians. Mas há quem acredite que ainda o Augusto não tem que ficar quieto, não tem que se explicar, enfim. Cada um tem uma linha de pensamento, né? Eu não sei vocês, mas
Eu acho que o Augusto tem que vir a público e fazer uma entrevista coletiva. Ó, gente, isso que tá acontecendo, eu tenho todas as provas aqui, tenho tudo isso. Mas até agora, nada. Ou se não quiser se expor, né, pra não ter que responder questionamentos e aí ficar com meio cara de gol contra, faz um vídeo protocolar, né, aquele vídeo tradicional, parede branca atrás, escudo do Corinthians, terno, boné da Vai de Bet, né, pra não perder o costume, e fala o que tá acontecendo, pelo menos na visão interna do clube.